capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite que nós podemos nos reunir em teu nome, Deus, sem perseguição, ó Pai, aqui, ó Deus, com os nossos corações abertos para receber a palavra do Senhor, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que de maneira poderosa, ó Deus, o Senhor venha a falar aos nossos corações nessa noite, que aqui, ó Deus, haja transformação de vida, ó Deus, decisões a serem tomadas, ó Pai querido, neste lugar, ó Pai, que venham a glorificar e engrandecer o Senhor, ó Deus, e ser bênção na nossa família, Deus. Obrigado, Pai, pela grande família que o Senhor nos tem dado, que é a família do Senhor, especificamente a família da Igreja Presbiteriana Maranata. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, já nos domingos anteriores, iniciamos a série de pregações titulada Família, nosso maior patrimônio. Já falamos sobre vários temas. O último tema que foi falado foi um lar para a glória de Deus, onde nós vimos que neste local deve haver união, neste lugar deve ter atitudes de humildade, e é um lugar onde se vive em favor do próximo. E hoje, então, nós vamos meditar nesse texto. Irmãos, nós, como muito bem sabemos e vemos, estamos vivendo tempos difíceis em relação à família. A família está sendo destruída ou sendo atacada o tempo todo. Nós sabemos que o inimigo tem usado de várias artimanhas para atacar a família. Lei da palmada. Nós vemos a criminalização por homofobia, e se entende como homofobia quando se fala onde a palavra de Deus condena este tipo de prática. E aí então as pessoas que pregam isso são consideradas homofóbicas, né? E a ideia é: toda forma de amor é válida. E nós sabemos muito bem disso, né? Existe um ditadinho, né? Uma brincadeira que falam que Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, né? Se fosse assim, não teria humanidade hoje, né? Não teria como perpetuar a humanidade, não existiria crianças, né? Então, a ideia é de que todas essas coisas são normais, tudo que vem contra a palavra de Deus que deve ser buscado, e as pessoas vão abraçando toda essa ideia. E se você não abraça essa ideia, você é preconceituoso. É isso que está sendo pregado nos dias de hoje. E por isso nós precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra de Deus nos ensina que o maior bem que nós temos é a família. Que nós devemos lutar pela família, nós já pregamos sobre isso. Que nós devemos nos esforçar pela nossa família. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que é isso que ele tem nos ensinado. E Jó aqui é um exemplo muito claro. Eu não sei você, mas quando eu leio o texto de Jó, esse texto, ele principalmente esses 5 primeiros versículos, salta do texto esta ideia de como nós devemos viver, como nós devemos nos portar dentro da nossa família, como nós podemos ser bênção na nossa família. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Jó, quando falamos dele, a gente vai se lembrar de um homem muito sofredor. Talvez você não tenha nem lido os 42 capítulos desse livro, e o livro mais antigo que nós temos, né? E talvez você não tenha lido todo o texto,
mas você com certeza vai saber que Jó foi um sofredor. Que Jó, a história dele foi muito triste, né? Onde um homem que lutava, que buscava a Deus, começou a sofrer justamente por buscar a Deus, né? Quando o inimigo, Satanás, tem um encontro com Deus ali, né? Uma reunião do céu, e Deus fala: olha, você viu o meu servo Jó? Homem bom, homem reto, íntegro, que temente a Deus, que se desvia do mal, né? E fala: mas ele é assim só porque o Senhor abençoou ele. Tira tudo dele para ver se ele vai continuar desse jeito. E aí Deus permite que Satanás faça isso. E fala: só não toque na vida dele. E Satanás tira tudo. Ele perde tudo que ele tinha. Vocês viram aí a quantidade de coisas que ele tinha. Ele tinha filhos e filhas. E ele perde seus filhos e filhas. Ele perde saúde. Né? Ele começa a ter chagas, úlceras ali. E para se coçar, ele usa cacos de telha. Né? Pela a coceira ser tão forte. Né? E ainda, diante de tanto sofrimento assim, ele ainda tem que aguentar 3 amigos que vão lá e falaram: olha, Jó, você está sofrendo isso aí porque você é um pecador, porque você está fazendo tudo errado, você não está buscando a Deus como deve, né? E ele ainda tem que ficar aguentando essa situação, né? E Jó, um homem muito sábio, vai tendo uma conversa com Deus, ele questiona muitas vezes Deus, né? Mesmo assim, o texto nos ensina que ele não peca, né? Que ele não pecou, mas ele questiona, ele conversa com Deus, porque fé não é uma fé cega. Nós não vivemos isso, né? Nós não vivemos uma fé cega, nós vivemos uma fé que nos leva a pensar, né? E nós vemos isso nesse texto. Nós vemos um homem com suas fragilidades, com suas lutas, mas um homem fiel a Deus. E esse texto aqui nós vemos que Jó, ele não apenas era reto, temente a Deus, que se desviava do mal, íntegro, um homem também muito rico. O texto diz que era o mais rico de todo o Oriente, um homem com 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, de filhos ali, né? Que viviam em plena harmonia, não tinha briga. Olha que família bonita, né? Os filhos viviam ali de maneira harmoniosa, e depois de um período onde os filhos se encontravam, Jó reunia todos eles para os santificar. Jó assumia o papel ali de um sacerdote, oferecia sacrifícios em nome dos seus filhos, em favor deles. Olhando para esse homem, nós podemos aprender grandes coisas em relação à nossa família. Ainda, mesmo antes dele passar por essas crises, um homem fiel a Deus. E quando ele passou pelas crises, também fiel a Deus. E assim, também nós podemos aprender que não só no momento de luta, de tristeza, mas no momento de calmaria, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser bênção na nossa família. E esse é o tema da nossa pregação, sendo bênção no meu lar. Em primeiro lugar, para nós sermos bênção no lar, nós precisamos ter um caráter digno. Eu gosto demais dessa descrição de Jó. Como que o texto já inicia dizendo quem que era Jó. No versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, se alguém fosse escrever sobre você, qual seriam as qualidades que ele colocaria numa carta ou num livro? Olha, este é o Tiago, homem. Aí agora o que a gente pode falar do Tiago? O que a gente pode falar da Aline? O que a gente pode falar do Robson? O que a gente pode falar de cada um de nós aqui? O que a gente pode falar do pastor Pedro? Quem nós somos? O que as pessoas têm visto em nós? Nós estamos sendo vigiados o tempo todo, estamos num grande Big Brother da vida aí, né? Todas as pessoas estão de olho, não só os não crentes, mas os crentes também estão de olho em nossas vidas. Essa semana o Thiago quebrou o óculos dele, e eu estava lá embaixo, né, na sala, o Thiago já estava no quarto dele, e eu só escutei ele: ai, quebrou, mamãe. Aí a Camila: e agora, Thiago? Ele: não, o papai arruma.
Né? Porque o papai é o homem da gambiarra lá em casa. Né? Eu e o Rodrigo Wilber, a gente tem uma briga muito boa ali. Né? Eu sou quase igual a ele, né? Só falta beleza. Né? Mas de resto, eu acho que ele perde para mim. Mas ali, porque eu gosto de fazer as coisas mesmo. Né? Eu gosto de uma gambiarrinha. Né? E cresci vendo meu pai fazendo isso. E o Thiago cresce vendo eu fazendo isso. Né? Então ele sabe o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. E para ele, então, não, isso não é problema. Meu pai sabe resolver isso aí. Né? Porque nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Jó era um espelho para a vida desses filhos. Esses filhos olhavam para Jó e viviam nessa harmonia toda, porque Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto, um homem que temia a Deus, que se desviava do mal. Ele era um espelho. O reverendo Bergantes, ele fala sobre o espelho, né? Sobre algumas características do espelho. Ele fala que o espelho ele precisa ser limpo. Né? Você já tentou usar o espelho que está todo empoeirado? Não dá para usar, é ruim, né? A gente não consegue enxergar direito, né? O espelho tem que estar limpinho. Se tiver com mancha ali, já não vale. Né? A gente sempre tem que estar limpando direitinho esse espelho. E assim também a nossa vida ela precisa ser desse jeito. A nossa vida precisa ser uma vida limpa. Uma vida de um testemunho irrepreensível. De um caráter aprovado. De uma conduta digna. Mas ainda outra característica do espelho é que o espelho precisa ser plano. Certa vez nós fomos comprar um espelho e nesses lugares que são mais baratos, né? E aí assim, você chega perto, você até tá bom, né? Mas se você ficar ali a 2 metros de distância do espelho, o espelho te deforma todo, né? Geralmente os espelhos me deixam mais gordinhos, né? Não sei porquê, né? Esses espelhos são todos errados, né? Mas o espelho que ele não é plano, ele vai deformar a imagem. Trazendo para a nossa vida não pode ser uma vida torta. Nós precisamos ter uma vida reta, uma vida de integridade. Não podemos viver uma vida dupla. Porque o que nós estamos refletindo para as pessoas que estão ao nosso redor? Ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora da igreja. Conta-se uma história que um menininho chegou para o pastor, filho de um presbítero, e falou assim: pastor, pede para o meu papai ser que nem ele é aqui dentro da igreja, lá em casa. Porque dentro da igreja o homem era uma bênção, mas em casa, só pela misericórdia de Deus. Não podemos viver desse jeito. Outra característica do espelho, ele precisa ser iluminado. Você já tentou usar espelho no escuro? Dá para usar espelho no escuro? Não dá. O espelho no escuro não reflete. E o que deve ser a nossa luz então, irmãos? Deus é a nossa luz. A luz de Deus tem que resplandecer em nós. Como que essa luz resplandece em nós? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Nós precisamos andar nessa luz. Precisamos entender que se não andarmos com Deus, não podemos ensinar as outras pessoas da nossa família a andar com Deus. Já ouviu o ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Funciona? Será que dá certo? Um dos melhores jeitos de nós ensinarmos de casa é através do exemplo, que é mais uma característica do espírito, de refletir. Então, seja assim, meus queridos. Esse Jó, este homem, talvez possa ser enxergado por muitos como um super-herói, como um homem que rompeu limites aí, né? Mas, na verdade, esse homem é um ser humano como nós. Alguns vão defender que esse livro é um livro poético apenas, né? Que não é uma história verdadeira, né? Não é algo que aconteceu, mas é impossível não olhar para esse texto e não ver toda a fragilidade humana. E Jó, ele foi esse homem que seguiu fiel até o fim. Quando nós nos aprofundamos nesse livro, nós vemos essa fragilidade e mesmo assim, esse homem buscava ainda e demonstrava essa vida
reta, essa vida íntegra, um homem que se desviava do mal, um homem temente a Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que ele não é o único que pode ser desse jeito. Você pode viver assim também. Nós podemos viver desse jeito. Deus nos chama para viver desse jeito. Deus nos chama para ter uma vida íntegra. O que é ser íntegro? Íntegro é ser sem mistura. Você não vai lá no mercado e compra um suco integral. Integral, o que tem no suco integral? Só o suco da fruta, não tem mais nada. Não tem mais mistura, não tem água, não tem açúcar, teoricamente não, mas ele é puro. É isso que é ser íntegro. É nós buscarmos esse caráter puro de Deus. Viver uma vida reta. Viver uma vida reta é uma vida moralmente reta diante da sociedade. De modo que você não possa se envergonhar das coisas que você acredita e que você diz, que você possa afirmar todas essas coisas que não são coisas vergonhosas. Jó vivia numa cidade, a cidade chamada Uz, a terra de Uz, e era um lugar onde existiam muitos deuses, um lugar onde a corrupção era gigantesca, e neste lugar, esse homem conseguia viver uma vida íntegra, uma vida reta, enquanto as pessoas se desviavam de Deus. O texto diz que Jó se desviava do mal. Enquanto as pessoas não queriam saber de Deus, Jó era temente a Deus. Então não é desculpa para nós fazermos o que as outras pessoas que não conhecem a Deus fazem. Nós precisamos ser diferentes. Qual tem sido o exemplo dado dentro dos nossos lares? Nossos pais, aos filhos aí, nossos pais têm olhado para as nossas vidas e aprendido com as nossas atitudes? Aos pais agora, nossos filhos têm olhado para o nosso exemplo e têm aprendido a amar os caminhos do Senhor? Meu cônjuge tem visto a diferença que Deus tem feito em minha vida? Para nós sermos bênção na nossa família, nós precisamos buscar o caráter digno de um cristão. Qual que é o caráter digno de um cristão? Uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Pessoas que odeiam o pecado e que amam a Deus acima de tudo. Mas ainda, em segundo lugar, ensine os familiares a se amarem e a se respeitarem. Talvez essa frase possa parecer um pouco estranha, não é verdade? Porque os familiares, eles se amam, Todo mundo se ama, Ninguém tem problema em casa, não é verdade? Os problemas que existem são só em outros lugares, Na nossa casa não, Só no vizinho, na nossa casa não, Eu estou lendo o Antigo Testamento, E há pouco tempo passei pela a história da família de Davi, Eu já comentei aqui no domingo passado, que história terrível, que família complicada, O filho mata o irmão estupra a irmã, o filho mata o estuprador, depois tenta matar o pai, assume o trono enquanto o pai está vivo, O pai tem que sair fugido da cidade, e por aí vai. Na nossa família não é muito diferente, não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Mateus 24:12, nós vemos que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E nós temos visto isso acontecendo diariamente. Nós vemos isso na sociedade, nós vemos isso dentro das famílias. Liga lá no Cidade Alerta, no final da tarde, e você vai ver quanto problema familiar que existe ali. Quanto pai matando filho, quanto filho matando pai. Quantos problemas relacionais ali. E às vezes tudo isso gerado por uma falta de sabedoria. Quantos pais agem sem sabedoria e que instigam a desunião dentro de casa? Um filho está com problema com um irmão, chega para a mãe ou para o pai, e o pai fala, não, ele é bobo mesmo. Ele faz isso aí mesmo, Esse aí não muda. E
E aí isso, ao invés de tentar resolver a situação, só vai envenenando mais a vida do outro, a ponto de, ao passar dos anos, um conseguir olhar na cara do outro, um olhar para o outro e dizer: eu tenho ódio de você. Mesmo as pessoas que saíram de uma mesma pessoa, saíram de uma mesma mãe, mas que vivem como inimigos, muitas vezes por culpa dos próprios pais criados sem sabedoria, ou por preferir mais um do que a outro, né? Você perguntar para qualquer pai ou mãe e falar assim: olha, você prefere mais um dos seus filhos do que o outro, né? A resposta é não. Aí depois você tem que pedir perdão a Deus, né? Porque muitos acabam preferindo de verdade, né? Tem lá o queridinho, né? Dizem que geralmente o caçula é o mais querido, né? E eu não sei se isso é verdade, não. Eu sou caçula, então eu não posso falar muito disso. Mas a gente vê como que isso pode trazer até desgraça dentro da família. Temos exemplos bíblicos sobre isso. O que aconteceu com José? Não era assim? José não era um dos preferidos do pai? E por causa disso os filhos tramaram a morte, né? E só não mataram porque ficaram com dó daquele rapaz, mas aí fizeram uma coisa melhor do que matar. Venderam como escravo para o Egito. Que coisa terrível. Irmãos, nós precisamos buscar ter mais sabedoria para lidar dentro de casa. Não sair falando o que vem na nossa cabeça, não. Ter um pouco mais de filtro, né? Onde nós buscamos sabedoria? Aonde a gente busca sabedoria? Na palavra de Deus. Não é no chat GPT, não. Na palavra de Deus. A palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Aprenda com os erros dessas pessoas que foram citadas aqui. E busque abençoar sua família. Seja um pacificador dentro do seu lar. Não um agitador dentro de casa. Terceiro lugar, se preocupe com a vida espiritual da sua família. Essa parte aqui do texto me chama muita atenção. Nós vemos essa harmonia que os filhos tinham, se reuniam de tempos em tempos na casa uns dos outros, e não era uma ordem do pai, né? Eles faziam isso de bom grado, né? Eles gostavam de estar juntos. Convidavam os seus irmãos, se reuniam cada vez na casa de um, convidavam as irmãs para estarem juntos, e de tempos em tempos, então, eles se reuniam para um banquete gostoso. Que família mais gostosa, né? Que bom é viver isso. E aí, depois que passavam essas reuniões, o pai se preocupava a ponto de chamá-los, de acordar de madrugada, de matar um animal, oferecer em sacrifício, santificar esses filhos. O versículo 5 encerra dizendo que assim o fazia Jó continuamente. Um homem que se preocupava com a santificação da sua família. Um homem que se preocupava com a santificação dos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios com medo de que vai que um dos meus filhos tenha pecado contra Deus. Se eles fizerem alguma coisa contra Deus, vamos pedir perdão. E ele juntava todo mundo e oferecia sacrifícios a Deus. É nosso papel se preocupar com a vida espiritual da nossa família. Mais uma vez eu pergunto para vocês, como que está o compromisso que foi assumido lá no primeiro domingo, de orar todos os dias pela nossa família? Nós temos assumido esse compromisso? Nós temos vivido o sacerdócio dentro de casa? Quando foi a última vez que você e seu marido oraram juntos? Quando foi a última vez que você e seu filho conversaram sobre vida devocional, sobre a leitura da palavra de Deus? Isso fora da igreja, tá? Fora da igreja. Quando foi a última vez que você sentou com seu filho, ou com sua filha, ou com seu marido, com sua esposa, pegou e falou: olha, vamos ler a Bíblia agora? Você não precisa nem fazer uma pregação, não, né? Mas quando que foi a última vez que
com seu cônjuge, com seus familiares. Quando que foi a última vez que você falou o seguinte: olha, vamos desligar essa TV? Vamos parar tudo que a gente está fazendo agora. Vamos cantar em louvor a Deus. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez, como Jó, que você levantou de madrugada, pôs seu joelho no chão e pediu perdão pelos pecados dos seus filhos, pelos pecados do seu marido ou da sua esposa? Deus nos ensina tantas coisas na palavra de Deus, que se a gente seguisse 10%, vamos falar pouco ainda, né? 10% do que a Bíblia nos ensina, esse mundo seria tão diferente. Deus nos chama para viver uma vida de obediência. Deus nos chama para assumir esse sacerdócio. Agora eu vou falar uma coisa para os homens, né? E posso correr o risco aqui até de ser machista, né? Nessa época de feminismo e tudo mais. Você é o cabeça da sua casa, mano. Assuma seu papel dentro de casa. Quando eu falo cabeça, não é você ser um mandão, não. Não é você gritar mais alto dentro de casa, não. É você fazer o que eu já fazia aqui. Santificar a sua casa. Ser o sacerdote do seu lar. Ensinar as suas esposas e seus filhos sobre o caminho de Deus. Sobre a palavra de Deus. Não podemos deixar de nos preocupar com a vida espiritual da nossa família. Não pare de orar pelos seus pais. Não pare de orar pelos seus irmãos e irmãs para que eles mudem de vida. Não pare de pedir para Deus para que seus filhos cresçam amando a Ele, amando os seus caminhos. Seja o sacerdote do Senhor. A Bíblia está repleta de instruções para nós. A Bíblia ensina que nós não devemos colocar nossos filhos à ira, mas criá-los na admoestação, na disciplina do Senhor. Não devemos irritar os nossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Que devemos guardar a palavra em nosso coração e inculcá-la na mente dos nossos filhos. Que nós precisamos liderar a nossa família a servir a Deus. Como diz lá Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o meu desejo para cada um de vocês, para cada um de nós essa noite, é que nós possamos ser bênçãos no nosso lar. Para que a gente possa fazer a diferença no nosso lar. No ponto que teve da LPC, uma fala que me marcou muito, me chamou muita atenção, e depois foi o testemunho do Flávio aqui na igreja. O reverendo Luciano Subirá contou sobre o pai dele. O pai dele não era um homem crente, né, e que ele tinha, depois ele tinha se convertido, e ele falou que aquele ciclo onde a família não conhecia a Deus tinha acabado com ele. Que a partir daquele momento, todos os seus filhos iriam servir a Deus. Que tinha acabado. E o Luciano é fruto disso. E que isso seja uma verdade na nossa vida. Que você, pai, você, mãe, tome essa decisão mesmo de servir ao Senhor, mas servir de verdade. Não da maneira que a gente vinha servindo, ou fazendo de qualquer jeito, ou até se esforçando, mas que seja melhor daqui para frente. Que nós possamos ser luz dentro de casa. Que possamos falar do amor desse Deus. Que possamos ser bênção na nossa família. Hoje então nós meditamos e aprendemos que para ser bênção no meu lar, eu preciso ter um caráter digno. Lembra de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Para ser bênção no meu lar, eu preciso ensinar os meus familiares a se amarem e a se respeitarem. Que para ser bênção no meu lar, eu preciso me preocupar
com a vida espiritual deles também. Seja bênção no lar, seja bênção na sua família.